Olá, você está assistindo o programa Voz Ativa. E hoje eu te questiono se você já imaginou transformar uma viagem em uma verdadeira sala de aula a céu aberto. É exatamente isso que a Projecta Viagens proporciona aos estudantes de arquitetura e urbanismo da Unicesumar. Hoje vamos entender melhor o que é a Projecta Viagem, desde o processo de organização, dificuldades e desafios, até a chegada da viagem em si. Quem irá explicar tudo isso pra gente é a Aline Novodoski, responsável pelo departamento de viagens da consultoria Projecta. Mas antes dessa conversa aqui no estúdio, iremos até as ruas com o nosso repórter Pedro Natel, que vai nos apresentar a experiência de 2 alunos e um professor do curso que já participaram pessoalmente do projeto. Vamos conferir. É com você, Pedro Natel. Rio de Janeiro é um tesouro nacional, repleto de arte, cultura e também de arquitetura. Diversos pontos turísticos e arquitetônicos realçam a beleza da cidade maravilhosa. E foi lá que os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicesumar foram aprofundar seu repertório cultural, uma verdadeira viagem do conhecimento. Camille está no 3º ano da faculdade e participou da viagem. Ela aponta que com essa experiência já consegue traçar quais caminhos seguir após a graduação. A faculdade em si, ela ensina muito a parte da prática e da teoria, mas a viagem ela agrega num conhecimento a mais, porque a gente está acostumado dentro do nosso curso a ver todas as diferentes áreas que a gente tem da arquitetura, né? Do que a gente pode trabalhar, o que a gente pode se direcionar apenas a uma. E nessa viagem a gente tem um contato direto com isso, né? Não apenas só com a arquitetura moderna, mas com a arquitetura histórica, com a parte do paisagismo, porque o Rio de Janeiro ele é muito completo de cultura, de história e de diferentes ramos da arquitetura. Então, às vezes você está pensando em, gosto de paisagismo, mas você está ali na prática, conhecer o Jardim Botânico, que é um ponto turístico do Rio, agrega ao seu conhecimento e aquele sentimento, se é realmente isso que você quer seguir. E com certeza você ter o contato com profissionais, com os nossos professores, mostrando aquilo fora da sala de aula, é completamente diferente do estou vendo pelo slide. Aquilo traz um conhecimento, aquilo traz um sentimento de pertencimento para a arquitetura, para um estudante de arquitetura, de uma forma muito orgânica, muito leve. O Projecta Viagens tem uma recepção positiva dentro do curso. Neste ano, as vagas se encerraram em menos de 2 minutos. E por pouco que o Fernando não fica de fora desta edição. Todas as viagens eu fico muito ansioso para me inscrever, né? Sempre, esgota rápido a viagem. Daí todos os meus amigos, a gente tava, um conversando com o outro, assim, por mensagem pra ver, já tá aí, vamos já se inscrever. Todo mundo se inscreveu, dos meus amigos. Deu certo a minha inscrição, só que daí depois eu não recebi o e-mail de confirmação. Daí eu fui encher o saco da Aline para perguntar se tinha dado certo a minha inscrição, porque eu sou um pouco ansioso. Então, eu fiquei dentro da primeira lista, só que não ficou junto com o pessoal certinho, da quantidade certa. Daí uma menina desistiu e daí ela me colocou. A gente já deixou todos os documentos certinho, na pasta do computador, para só copiar e colar. E mesmo assim, porque daí eu fiquei lá na lista de espera. E o coração tava 1000, então? Tava. Não, a gente vai coisando tudo lá no computador pra dar certo, né? Eu adiantei o horário da minha terapia pra ir pra casa pra conseguir me inscrever. E eu sabia que o pessoal ia, se inscrever rápido, mas eu não pensei que ia ser em 2 minutos. Um grande projeto como esse também envolve uma questão pedagógica por trás. Eu estou aqui com o professor Cássio, que é tutor e professor da consultoria Projecta. Cássio, a experiência de dar aula na prática é diferente do que é visto em sala de aula? Muito, muito diferente. A sala de aula a gente trabalha com conceitos teóricos que a gente até aplica em estudo de casos práticos, mas de qualquer forma ela não responde 100% ao mercado, porque o mercado depende de outros fatores. A Projecta ela vai trazer para o aluno já uma outra visão. Ela faz uma viagem em que ela tem que fazer todo um planejamento dessa viagem, locais que vão ser vistos, quem vão ser os guias, como que um aluno
tem que ter proatividade para poder conseguir entrar no mercado de trabalho e responder pelas questões que são propostas para ele. E agora uma pergunta que não quer calar. O Rio de Janeiro continua lindo? Maravilhoso, cara. Eu estudei lá, o Rio é lindo. Sim, gente, o Rio de Janeiro continua lindo. Ah, continua, é maravilhoso lá. Nossas paisagens incríveis. É isso então, Daniel. Volto com você nos estúdios. Aquele abraço, aquele abraço, aquele abraço, aquele abraço. Muito obrigado, Pedro. Realmente é muito legal ouvir essas histórias e ver de perto como o projeto traz novas experiências aos alunos. Agora a gente está de volta no estúdio para começar a nossa conversa e conhecer mais detalhes sobre a Projecta Viagens. Desde o processo de organização, escolha do local e demanda por parte dos alunos, até a chegada da viagem em si. Quem explica tudo isso para a gente aqui agora é a Aline Novodovoski, responsável pelo Departamento de Viagens da consultoria Projecta. Olá, Aline. Olá. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. E a gente tem vários questionamentos para conversar com você. Baseado no VT, a gente viu que a galera adorou a viagem. O pessoal ficou muito animado, muito feliz com os conhecimentos que adquiriram nesse momento. E conta pra gente, como foi o processo de organização dessa viagem para o Rio de Janeiro? Bom, então, toda viagem, né, a gente costuma fazer todo ano uma viagem. E cada viagem a gente já começa logo em janeiro, primeira semana de janeiro, a gente já está a todo vapor, começando a organização. Então, a gente tem dentro da Projecta o setor responsável só por isso, e é nesse setor que a gente começa as pesquisas de destinos, possíveis locais para conhecer. E aí, dentro disso, dessa pesquisa, a gente elenca 3 lugares, né, que a gente considera interessante. E aí, a gente leva em reunião da Projecta e aí a gente faz a votação, né? E aí a gente, dentro desses lugares, né, a gente pensa em um local acessível, que dê para ser de baixo custo relativamente, né, que a gente consiga levar o maior número de alunos. Consideramos que é de ônibus, né, que dentro do ônibus a gente consegue levar um número maior de alunos também. Então, a gente vai considerando várias possibilidades, né, e aí a gente escolhe o local. E aí, depois disso, é feita a etapa de orçamentos, ir atrás de hotel, de ônibus, e aí a gente dá sequência à organização. Você falou que vocês escolhem 3 destinos e depois é 3 feito destinos. uma enquete, uma votação? Essa escolha, né, dos destinos a gente faz dentro da Projecta, né, então a gente analisa alguns fatores. Esses fatores são, por exemplo, o ônibus, né? A gente sempre faz de ônibus, porque de avião fica inviável, né? Porque a gente considera fazer uma viagem também acessível para o público, né? Acessível para os alunos. Então, de ônibus ela fica mais acessível, pode ir um número maior de alunos, então a gente considera a distância também, porque o máximo que a gente considera de tempo de viagem é até umas 19 horas, que foi o máximo que a gente já fez. Depois disso fica muito exaustivo, 9 horas né? foi para onde? Foi para Brasília. Brasília, Aham. até hoje. Isso, e aí a gente considera também o tempo de viagem, considera quais os pontos que a gente poderia conhecer lá, né? Então, o que é importante, o que é interessante de conhecer, o que vende mais também, o que os alunos gostariam, a gente escuta o que os alunos falam também, então a gente costuma ir perguntando, fazendo uma pesquisa, né, de tipo, para onde você gostaria de conhecer, que lugar que você acha interessante, e a gente vai considerando todos esses fatores. E aí, dentro da Projecta, a gente analisa tudo isso e escolhe um. E quais foram os locais mais desejados no último ano? Olha, a gente tem uma grande briga entre Minas, Rio também foi muito pedido, e aí a gente tem alguns outros pontos, né? Mas aí tem alguns pontos que a gente considera legal, interessante, mas que fica inviável de ir, né? Que nem, por exemplo, a Bahia ou, por exemplo, Porto Alegre. E aí a gente Demandaria tenta... mais tempo, um esforço maior. Isso, aham. Rio de Janeiro foi a segunda vez que vocês foram, se eu não me engano, Foi, né? aham. E o que levou a ir lá de novo? Assim, teve gente, além de você, teve gente que foi da outra vez, que foi dessa vez também? Foi. A gente tem, assim, a gente considera também o tempo que a viagem vai acontecendo, né? Como a gente tem uns lugares limitados para ir também, né? Porque a gente considera também, por exemplo,
os lugares que são realmente importantes, que a gente estuda em sala. Então, dentro do Brasil, a gente é um pouco limitado a esses lugares, né? Então, a gente considera o tempo que essa viagem já aconteceu. Como a do Rio foi a que aconteceu mais antigamente, né? Aí a gente considerou fazer de novo por conta disso, porque os últimos alunos que participaram dessa viagem já estão no 5º ano. Então, a gente considerou fazer essa viagem por isso, porque a maioria dos alunos também não tinha ido ainda. E aí iria proporcionar para a maior parte dos alunos. O que você considera mais difícil nessa organização toda? Em todo esse projeto? Olha, eu acho que, de uma maneira geral, a organização, assim, conduzir isso para esse tanto de alunos, né? A viagem, ela contou com 53 pessoas viajando, né? É uma quantidade grande. Então, organizar tudo isso, organizar documentação, pagamentos, organizar todo o roteiro, um roteiro que agrade todo mundo também, né? Ou a maior parte, né? Então, pensar em toda essa dinâmica e a questão de ser um número muito grande de alunos, a gente tem que pensar também, assim, em comportar isso dentro de um hotel. Nos passeios, muitas visitas, eles acabam tendo um número limitado de pessoas que pode visitar, né, ao mesmo tempo. Então, a gente tem que entrar em contato, conversar, explicar a situação, que é um número grande, mas que a gente está vindo de fora, tentar abrir as sessões. Então, eu acho que conduzir tudo isso, toda essa quantidade de pessoas e essa organização. Incrível. Aline, durante a nossa pesquisa, até na matéria do jornal, a gente descobriu que o processo de divulgação foi bem intenso e que as vagas encerraram, assim, coisa de maluco, muito rápido. Sim. Como funciona o processo de divulgação dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo? É algo que é postado nas redes sociais, vocês vão de sala em sala, e como foi administrar essa loucura de demanda? Então, a gente... É uma viagem muito esperada, né, por todos os alunos. Então, eles estão, assim, extremamente esperançosos, esperando a viagem ser lançada. Geralmente, ela é lançada entre abril e maio, então tá todo mundo sempre atento, esperando, né? Quando a viagem ela tá definida por nós e fechado o contrato com o ônibus e com o hotel, que daí a gente já tem o valor da viagem, o custo principal, né? Que a gente já sabe mais ou menos o custo que a gente vai ter, a gente consegue divulgar a viagem, né? E abrir as vagas. Então, quando a gente fez isso, a gente tem o setor da Projecta de marketing, eles preparam um vídeo de divulgação, selecionando os destinos, fazendo realmente um vídeo bem legal de divulgação. E aí a gente passa em sala lançando. Então, a gente vai sala por sala do curso e divulga, explica um pouco do roteiro, explica valores, formas de pagamento, como que vai funcionar, translado, hotel e tudo mais. Então, a gente divulga nas salas e a gente estabelece um horário. Esse horário é o horário que vai ser aberto o formulário, né? Então, a gente escolhe um horário que é bom para todo mundo, que as pessoas não vão estar trabalhando ou que não vão ter acesso. Então, geralmente é à noite, que é o horário que a gente escolhe. E aí, a gente abre o formulário. E aí, é correr contra o tempo, né? A gente teve histórias de alunos que estavam treinando nos formulários, fizeram formulários fake com as perguntas que eles lembravam dos anos anteriores, para ir treinando para poder ser o mais rápido possível. Que loucura. E realmente, as vagas se esgotaram esse ano em 2 minutos. Foi surpreendente até pra gente. E vocês têm noção de quantos inscritos, mais ou menos? Na lista de espera... Lista geral, assim. Então, a gente tem esse formulário de vendas e assim que encerra a quantidade que a gente pode de vagas do ônibus, a gente encerra o formulário. E aí, a partir disso, a gente abre uma lista de espera. Aí, essa lista de espera é interminável. Aline, para encerrar, como você acha que a Projecta Viagens impacta na área acadêmica de vocês, até pessoal e profissional, de todos esses alunos que conseguem ir e os que queiram ir nos próximos anos? Os nossos professores costumam dizer, né, que a gente precisa viajar. Se a gente é aluno de arquitetura e a gente não viaja, a gente não está fazendo certo. Então, assim, a gente estuda muito isso em sala de aula, desde a história da arquitetura, quanto como correlato, estudo de projetos. Então, a gente precisa desse repertório, né? E não tem forma melhor de aprender do que estando pessoalmente ali, conhecendo aquilo que você está estudando. Então, essa é a melhor forma de você aprender, você estando ali em contato. E aí, estando no lugar, muitas vezes, diversas vezes, a gente presenciou as pessoas dando depoimentos, histórias sobre o lugar, coisa que você não aprende nos livros, né? Então, ela traz um repertório muito grande. E aí, depois de tudo isso, de ter conhecido esses lugares, né,
a gente vai fazer algum projeto, vai estudar alguma coisa e a gente fala, nossa, eu já conheço esse lugar, eu já fui, eu já estive, é assim, eu lembro de tal coisa que dá para usar num projeto meu. Então, é um conhecimento que ninguém tira, né? Muito obrigado, Aline. A gente agradece principalmente a Aline pela disponibilidade e a gente reforça a mensagem passada por ela, gente. Investir em conhecimento, pesquisa e cultura transforma realidades. Foi um privilégio conhecer mais sobre a iniciativa e compartilhar essa história com todos vocês aí de casa. No próximo programa, veremos um pouco mais como funciona a indústria da moda aqui no Paraná. Tchau, tchau!